Olá, investidores! Bom, agora que você já entendeu quem é a Eletronorte e os detalhes dessa nova emissão de debênture, chegou a hora de responder a pergunta mais importante. A empresa tem saúde financeira para pagar o que ela está te prometendo? Vamos começar analisando os principais indicadores financeiros da empresa. Quando a gente olha os últimos 10 anos da Eletronorte, dá para dizer que a empresa passou por uma transformação clara, do ponto de vista financeiro. Lá em 2015, os números eram mais apertados, a margem operacional era baixa, o lucro era pequeno, a relação entre a dívida e geração de caixa era elevada, mas de lá para cá os resultados melhoraram bastante, de forma consistente. Em 2024, por exemplo, a Eletronorte apresentou um EBITDA de 7,2 bilhões de reais, crescimento de 32,4% em relação a 2023. A margem EBITDA, que mostra o quanto a empresa consegue transformar a sua receita em resultado operacional, de verdade, em lucro operacional, saiu de cerca de 15% em 2015 e subiu demais. Dá para ver aí no gráfico. Dá para ver também que em 2021 o lucro da Eletronorte explodiu muito acima da média aí dos anos anteriores. Isso aconteceu por um motivo muito claro. Naquele ano, a empresa incorporou a Eletrobras Amazonas GT. Então, isso inclui a usina de Balbina, 6 termoelétricas a gás. Então, essa aquisição injetou muita receita e muita geração de energia. E imediatamente, isso impulsionou fortemente o resultado. Já no primeiro semestre, sem nem considerar o ano completo, o lucro foi de 2,4 bilhões de reais. Então, é mais do que o resultado de 2020 inteiro. Então, sim, 2021 foi um ano atípico, tá? Mas, mesmo com essas oscilações todas, essa atipicidade, a margem EBIT dela se manteve aí em torno de 50% desde 2016, que é um nível excelente para uma empresa do setor elétrico. E esse ganho de eficiência, ela tem impacto direto no que realmente importa para você que vai investir, que é a capacidade da empresa de pagar as suas dívidas. E aqui entra um dos dados mais relevantes de toda a análise, a relação dívida líquida sobre EBITDA. Em 2015, esse indicador era de mais de 4 vezes, ou seja, a empresa levava mais de 4 anos de geração de caixa para conseguir pagar toda a sua dívida líquida. Em 2024, esse número caiu para menos de uma vez. Isso mostra que hoje a empresa tem muito mais capacidade de se autofinanciar, ou seja, gerar caixa suficiente para bancar suas obrigações sem depender tanto de uma dívida nova, de se endividar novamente. Só para comparar, a Eletrobras, que é a holding no grupo, ela tem um covenant que estabelece um limite de até 4,25 vezes a relação dívida líquida sobre EBITDA. Então dá para ver que o número da Eletronorte está bem longe desse valor, ou seja, a situação está bem tranquila para a empresa. Do outro lado, falando de liquidez, os números também têm um belo conforto. A empresa ela vem mantendo um bom nível de caixa em relação à dívida total. A empresa encerrou 2024 com uma liquidez bem elevada, captou mais de 2,9 bilhões de reais aí no mercado nacional. Parte importante desse caixa está voltada para reforço de infraestrutura, do pagamento de dívidas já existentes. Além disso, boa parte das obrigações são de longo prazo. Isso reduz a pressão no curto prazo. O caixa era de quase 1,9 bilhões de reais, enquanto a dívida líquida ficou abaixo de 3 bilhões. Então, esses fatores todos ajudam a entender por que a empresa tem hoje condições financeiras muito sólidas para honrar essa debênture que ela está emitindo. E mais que isso, ela mostra que ela vem evoluindo de uma forma sustentável, com capacidade de enfrentar todos esses desafios aí e continuar investindo. Em 2024, foram investidos 5,6 bilhões de reais em novos projetos de transmissão, mais de quase 2 bilhões aí na modernização do sistema como a HVDC de Itaipu. Isso mostra a capacidade de execução e foco no longo prazo. Riscos do negócio, porque você sabe que nem tudo são flores, Então, vamos falar um pouco desses riscos agora aqui. Vamos começar com um assunto polêmico. Reestatização da empresa, porque desde que a Eletrobras ela foi privatizada em 2022, o governo federal ele deixou de ser o acionista controlador, claro, mas ele ainda tem cerca de 40% do capital votante. E tem poder de veto, que a gente chama de golden share, em algumas decisões aí estratégicas por meio dessa possibilidade que ele tem aí. Apesar disso, nos últimos meses surgiram algumas declarações, alguns movimentos políticos defendendo uma possível reversão dessa privatização. Esse tema ganhou visibilidade em janeiro de 2024, depois de uma reportagem, algumas reportagens indicando que o governo estaria estudando formas de reestatizar a Eletrobras. Correio Brasiliense, CNN divulgaram isso. E as justificativas apresentadas por alguns setores são críticas à atuação da empresa, da Eletrobras como um todo durante apagões aí em 23 e 24, defesa de que o controle estatal iria garantir mais investimentos em infraestrutura, em segurança energética, preocupação com o aumento das tarifas, uma suposta redução da capacidade de resposta da empresa a crises no sistema. Alguns especialistas alertam que reestatizar a Eletrobras, seguindo o estatuto da companhia, pode custar mais de 200 bilhões de reais aos cofres públicos, porque seria necessário realizar uma oferta pública de aquisição de ações aos
acionistas atuais, que são minoritários, e isso tornaria a operação inviável financeiramente, né, e politicamente muito complexa. Como a Eletronorte ela é uma subsidiária integral da Eletrobras, mudança desse tipo pode afetar o perfil de governança, as decisões estratégicas, a eficiência operacional, a percepção de risco da empresa, né, no mercado. Mas, só para deixar claro, calma, tá? Porque atualmente não tem nenhuma proposta oficial, nenhum projeto de lei em andamento no Congresso para essa reestatização. O assunto permanece aí num debate no ambiente político e ele é visto como um risco de natureza institucional, mas tem baixa probabilidade de acontecer, mas caso se concretize, pode surtir um grande impacto. Pensando em rating, né, em termos de risco de crédito, a debênture da Eletronorte ela recebeu uma nota AAA da S&P, né, AAA nacional da S&P, ou seja, a classificação mais alta possível na escala nacional. Isso indica que, na visão da agência, o risco de inadimplência é extremamente baixo. Mas por que essa nota é tão alta? Porque essa emissão ela conta com uma fiança irrevogável e irretratável da Eletrobras, que é a holding do grupo, ou seja, a Eletrobras ela é fiadora dessa dívida. Então, na prática, a dívida da Eletronorte é vista como tendo o mesmo risco de crédito da sua controladora, que também possui o rating AAA. Então, a S&P usa nesse caso o que ela chama de tratamento de substituição de rating, né? Já que a Eletrobras está garantindo formalmente a operação, é como se o investidor estivesse emprestando diretamente para a Eletrobras e não apenas para a Eletronorte, deu para entender? Por isso, mesmo sendo uma emissão quirografária, ou seja, sem bens como garantia, o risco ele é considerado equivalente ao de outras dívidas da Eletrobras. A S&P destaca que menos 50% do endividamento da Eletrobras como um todo tem garantias reais. Isso faz com que os credores das debêntures, né, sem garantias específicas, não estejam aí numa desvantagem tão relevante. Então, em resumo disso tudo, sim, a empresa tem condição financeira de pagar o que ela está te prometendo nessa debênture sem problema nenhum. Então agora vamos para uma outra dúvida, né? Vale a pena investir? Essa taxa oferecida nessa debênture compensa o risco ou tem outras alternativas aí melhores no mercado? É isso que a gente vai te responder no próximo vídeo. Até mais!